Olá, olá, RHs, futuros RHs e consultores de RH, sejam muito bem-vindos a essa aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Ferreira, consultora organizacional, mentora de profissionais de RH e estou aqui para te ajudar, para te orientar nesse caminho, né? Eu já trabalho na área há mais de 14 anos, já implantei RHs e ajudo outros RHs a implantarem os RHs dentro das organizações deles, faço treinamentos, enfim, eu atuo de forma generalista hoje na área e venho aqui com mais de 14 anos, né, nessa estrada do RH. Hoje eu estou aqui orientando profissionais que querem iniciar nessa carreira de consultoria, mas não estão conseguindo porque estão com alguma trava direto quando eu abro alguma caixinha de pergunta, enfim, lá no meu direct, mesmo diretamente, as pessoas me perguntando o que eu faço para ser consultora, como é que eu faço, não tenho experiência, enfim. São muitas travas que vocês arranjam para poder iniciar nesse caminho da consultoria de RH. E não precisa de tudo isso, eu vou te explicar aqui hoje, com um passo a passo bem simples, vou explicar sobre essa vida de consultora de RH, para você já começar aí na sua carreira, né, dar pontapé inicial para você que quer ser consultor, consultora de RH, já iniciar aí o seu passo a passo, tá? Você não ficar esperando mais ou achar que você tem que ter experiência. Me acompanhe aqui, esteja aqui junto comigo durante toda essa aula, que eu vou falar sobre tudo que você precisa fazer, como é, quanto que ganha, o que precisa para iniciar, enfim. Vem comigo. E quem não me acompanha ainda nas redes sociais, me acompanha lá, Ana Ferreira RH. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre a consultora de RH iniciante. Né? Uma coisa que eu quero trazer aqui antes, para você entender qual é a diferença desses dois mundos entre o RH CLT e o RH consultor, eu trouxe aqui essa diferença para você. E aqui está essa diferença. O RH CLT trabalha aproximadamente de 40 a 44 horas semanais, tem um salário aí em torno de aproximadamente 1.500 a 2.500 reais, não tem reconhecimento, né? Claro, gente, que aqui não é nada a ferro e fogo, tá? Esses dados são dados que eu não vou falar aqui, nossa, antes que você chegue aqui e fale para mim, mas eu conheço a fulana, minha amiga, trabalha na RH e ganha 10 mil reais, e ela nem tem 10 anos de experiência. Existe sim, tem muitas empresas boas no mercado que tem essa mentalidade da importância do RH, remunera muito bem o RH, reconhece o RH, existe sim essas empresas no mercado. O que acontece é que não é a realidade da maioria, né? A grande parte dos RHs no CLT tem essa esses dados aqui, né? Trabalham das 8 às 18, de segunda a sexta, muitas vezes de segunda a sábado. Aquele RH, muitas vezes, que é responsável por tudo dentro da empresa, sabe? Que faz DP e RH, que é uma mistureira. Esses RHs trabalham até mais do que 44 horas semanais, e quem trabalha com RH e DP sabe o que eu estou falando aqui. Então, é a realidade da maioria, não um dado. Que é esse dado aqui, não existe mais ninguém no mundo fora desse contexto aqui. Não é isso. Essa é a realidade da maioria, tá? Então, é um RH que trabalha de 40 a 44 horas semanais, que ganha aproximadamente 1.500 a 2.500 reais. Sim, é um valor bem baixo, mas essa é a realidade de mercado. Não tem reconhecimento, porque, gente, hoje, 2023, é que as empresas estão se conscientizando da importância do RH. Isso é um trabalho que a gente já vem fazendo há muitos anos. E veja bem, agora que as empresas estão trazendo esse reconhecimento para dentro das empresas, estão começando a reconhecer, mas ainda assim existe uma grande dificuldade de reconhecimento dentro da área de RH. E eu falo isso, gente, todos esses dados e tudo que eu falo aqui não é só baseado na minha carreira, mas eu vivi sim isso daqui. Eu tenho 14 anos de experiência no RH, grande parte dessa experiência foi dentro do CLT, cheguei a altos níveis, né? Cheguei ao nível de coordenadora de RH, já trabalhei também com DP, então eu estou falando aqui de coisas que eu vivi e de dados e fatos do mercado atual, não só da minha experiência, mas também da minha experiência, que eu vivi isso, não é algo que eu estou falando da boca para fora, ou quem é essa menina que chegou aqui e não sabe o que está falando, entende? Então,
a dificuldade de reconhecimento é muito grande, porque o RH é visto hoje como aquele RH operacional. E muitas vezes, algumas empresas não adianta você, mesmo que você tenha, você precisa mostrar o seu trabalho. Né? Eu mesmo, quando vou orientar um profissional de RH para crescer na carreira dentro da empresa, a gente vai estudar um pouco da empresa para ver se a empresa ela permite essa possibilidade. Porque não adianta só eu querer crescer dentro da área de RH, dentro daquela empresa, se aquela empresa não tem um mínimo de mentalidade que dá subsídio, que dá abertura para esse profissional crescer. Então, se ela não tem essa possibilidade de crescer, não vai adiantar eu ir lá, mostrar resultados e falar, nossa, vamos fazer isso aqui, porque olha o quanto que a gente economizou. Por mais que a gente, quando a gente fala no bolso, né, as coisas mudam um pouquinho. Né? Eu utilizei muito dessa questão de economia, para poder crescer na área de RH, mas nem sempre apenas esse argumento ele é válido dentro de algumas empresas, né? A grande maioria das empresas não, mesmo assim, continuam tratando o RH como se fosse só operacional. Ou seja, é algo que demora muito para você crescer dentro de uma empresa, e principalmente aquela empresa que ainda está criando consciência, aquela empresa que ainda não está com aquela mentalidade ali muito bem evoluída, não sabe muito bem do que o RH é e pode trazer para dentro da empresa dele. Então, é algo muito moroso, é o crescimento do RH dentro das organizações, né? E o que mais que a gente pode falar aí do CLT? Não entra no mercado sem CLT, não entra no mercado sem experiência. Gente, eu sou né, sempre falei, todo mundo sabe que me acompanha há mais tempo, eu entrei no RH sem experiência nenhuma, zero experiência, zero estágio, entrei no RH sem experiência nenhuma e conheço muitas pessoas, algumas alunas minhas que conseguiram a oportunidade, sim, dentro de empresa, iniciando absoluto zero. É possível? É possível, mas a grande massa, muita gente, a grande maioria reclama da falta de oportunidade, porque as empresas, elas querem contratar alguém com mais experiência, né? Essa é a realidade da maioria. Então, essa é uma reclamação muito grande dos iniciantes no RH, que as empresas não dão oportunidade para quem está iniciando. Então, é muito mais difícil você entrar dentro da área sem experiência. E dentro do CLT, né, você pauta aí mais ou menos aproximadamente 10 anos de experiência dentro da área para você atingir um salário de 7 a 10 mil reais mensais. Esse é um bom salário? É um ótimo salário. Mas será que você está disposta a esperar 7 a 10 anos de experiência para você atingir esse salário, sendo que você pode conseguir com bem menos tempo? Será? Então, isso é uma questão de escolha. É errado querer trabalhar no CLT? Óbvio que não, gente. Tem gente que não gosta da vida de empreendedor, não gosta de correr risco, não gosta de ter que estudar sempre, enfim. Mas é um erro pensar que o CLT é algo que é uma segurança para sempre, né? Porque muita gente acha que, eu vou ficar no CLT porque lá é mais seguro, que realmente você recebe aquele salário mensal e é aquele salário. Mas é algo também que muitas vezes te estagna, você não consegue crescer na carreira, você não consegue ajudar mais pessoas, não consegue expandir, você não consegue faturar mais alto, não consegue reconhecimento. Então, de ambos os lados tem um preço, né? Mas antes de falar entre essa parte dos dois, comparando os dois aqui, vamos para o RH consultor. Como eu falei aqui, gente, obviamente não são dados a ferro e fogo. Existe muita gente no mercado, tem bem menos de 10 anos de mercado, que ganha esse salário aí de 7 a 10 mil, mas não é a realidade da maioria. A maioria ganha no máximo aí 2.500, 3.500 reais, no máximo. Isso o RH que faz muita coisa dentro da empresa, que faz DP, que faz RH, enfim. Quando eu falo DP e RH, né, porque tem a diferença, né, entre a folha de pagamento, treinamento, contratação, então existe essa diferença no mercado. Então, por isso que eu me refiro aqui DP e RH, porque o DP está dentro do RH, tá? Para quem não sabe. Então, tem muitos profissionais na área que fazem tudo isso
e o salário é R$ 3.500 e a empresa ainda acha que está pagando muito bem. Mas existem sim os profissionais que são valorizados, que são reconhecidos, que têm abertura dentro da organização para crescer o departamento e faturam muito bem, mas não é a realidade da maioria, tá? Já o RH consultor, quais são as características do RH consultor? O RH consultor, ele faz o seu próprio horário. E quando eu falo isso, muita gente aí que trabalha de segunda a sexta, está preso, entre aspas, no CLT, acha que é uma coisa assim muito fora de contexto, né? Nossa, ela faz o horário dela, meu Deus, é uma coisa assim que tá sonhando, sabe? E não é, na verdade, eu não tô sonhando. A sua agenda, quando você é consultora, gente, é assim, um sonho, parece um sonho. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, porque hoje eu sou consultora, meu trabalho é quase que, não vou falar 100%, porque eu vou em algumas empresas, dar treinamento, né, alguns clientes de contratação querem que eu vá lá apresentar, né, enfim, então meu trabalho não é 100% porque ainda me abro para algumas empresas ir lá presencialmente, se ela quer presencialmente eu vou, não tem problema, mas 90, 85%, 80% mais ou menos do meu trabalho é remoto. Eu faço também todo esse processo de recrutamento e seleção, de treinamento de líderes, de treinamento de colaboradores. Eu faço todo esse processo de forma online. Tá? Isso é muito bom, porque quando eu falo aí, faz seu próprio horário, vou te dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, amo viajar, adoro viajar. E muitas vezes a gente acha passagem o quê? Voltando barata, né? Às vezes a passagem para ir na sexta, no final da tarde, voltar no domingo à noite, a passagem é R$ 2.000. E aí, quando você acha aquela passagem na quinta-feira de tarde, voltando na segunda-feira à tarde, a passagem está R$ 500, está R$ 700, ou seja, de 2.000 para esse valor é muita coisa, né? Então, eu que gosto de viajar, quando eu falo para as minhas clientes assim, né, para as minhas alunas, as mentoradas, nossa, você faz seu horário, é a melhor coisa do mundo. Então, muitas vezes eu tenho uma viagem para quinta-feira à tarde e o cliente, eu tô lá atendendo o cliente, a gente vai marcar uma reunião, vou fazer um processo para ele ali. Olha, então vamos, o cliente fala, vamos marcar, eu já oriento ele de acordo com a minha agenda. Se eu sei que eu vou viajar na quinta-feira à tarde, o que, que eu falo? Olha, vamos marcar então. A gente pode marcar para quarta-feira, então, o horário? Pronto, entendeu? Eu já direciono ele para o horário que eu tenho disponível. Eu não posso na quarta-feira. Tá bom, você pode na terça-feira, então a gente pode antecipar. Na terça-feira, tá um horário você pode? Eu posso, então pronto. Ou seja, na quinta-feira eu já não tenho agenda. Eu falo para ele: olha, na quinta-feira não é possível. Eu posso na segunda, terça ou quarta-feira. Né, nesses horários aqui, ou então na próxima semana a partir de terça-feira. Vamos supor que minha viagem é na quinta-feira até segunda-feira. Então, você faz o seu horário, porque quando você vai falar com o seu cliente, você direciona esse cliente para o horário que você tem na agenda. Então, não é nenhuma coisa mirabolante que que as pessoas falam, nossa, agora eu vou trabalhar quando eu quero. Não, você vai trabalhar normal, só que da sua casa, só que você tem a possibilidade de marcar uma viagem no meio da semana, você tem a possibilidade de comprar uma passagem aérea muito mais barata, porque você pode voltar na segunda-feira, não tem problema nenhum. Então, isso é ter liberdade de tempo, é fazer o seu horário. Não é sobre, eu não vou trabalhar, porque muita gente confunde quando eu falo você faz o seu horário, pensar que, agora eu não vou fazer nada. Agora que eu sou consultora, deixa ali o telefone ali, se alguém me ligar, tá beleza, se algum cliente me procurar, tá beleza. Não, a gente trabalha muito nos bastidores também, mas a questão de fazer o horário, né, que é isso para mim, faz totalmente sentido e vale muito a pena, é isso. É a respeito disso, é você orientar o cliente o dia que você está disponível para atender. E isso não vai influenciar em nada, porque
quando você fala para ele a sua agenda, ele vai acolher, porque ele já está te contratando. Então, isso não vai, para ele, não vai influenciar em nada, porque você não vai deixar de atender. Agora, para você, vai ser de grande valia, porque você vai poder viajar, você vai poder marcar os seus compromissos quando você quiser. É assim que funciona essa questão de fazer o seu horário. Não tem nada de muito mirabolante ou de coisa sonhadora, eu não vou trabalhar. Porque muita gente confunde nessa questão de não fazer o horário de não trabalhar. Não tem nada a ver. É orientar o seu cliente na hora que você pode. Quer coisa melhor do que isso? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu sou uma pessoa, por exemplo, noturna, ou seja, na parte de tarde para de noite, final da tarde para de noite, eu fico muito concentrada. Quando eu trabalhava no CLT, às 4 horas da tarde, 4h30, era o horário que minha cabeça estava fundindo, estava explodindo de ideia e de que eu queria muito ali focar no trabalho e daqui a pouquinho já era hora de ir embora, que era 6 horas. Hoje não. Eu posso me dar o luxo de acordar mais tarde, ou seja, o meu horário de acordar é 8 horas da manhã, mais ou menos, entendeu? Eu começo a trabalhar entre 8h30 às 9 horas da manhã. Então, isso, para mim, faz total diferença. Tem gente que já gosta mais do horário de manhã. Não é o meu caso, eu gosto mais do horário noturno para trabalhar. Eu me concentro muito mais ali na parte do final da tarde para a noite. Então, isso faz total sentido para mim. Então, essa é a liberdade de horário, quando eu falo aqui que o consultor ele faz seu horário. Faturamento mínimo do consultor aí é de R$ 3.000, com um serviço bem simples, por exemplo, de recrutamento e seleção, apenas um cliente. Se você for fazer uma contratação para uma empresa, você vai faturar isso daí. Apenas uma contratação. Ou seja, você consegue iniciar sem experiência. Gente, isso é muito sério. Quando eu falo para vocês, é outra coisa que muita gente confunde e acha que é mirabolante, né? O RH consegue iniciar sem experiência, mas isso é porque principalmente depois da pandemia que a gente passou, que muita coisa aconteceu. Desde quando eu entrei no RH lá atrás, há muitos anos, meu sonho já era ser consultora, mas eu pensava como muita gente pensa hoje, que é o quê? Primeiro eu preciso ter uma vasta experiência, chegar em altos níveis do mercado para eu conseguir atingir ali e ser consultora de RH. Eu pensava assim. E assim eu fiz a minha carreira. Cheguei ao nível de consultora de RH. E hoje, sendo consultora, a única coisa que eu me arrependo é de não ter iniciado antes. Mas também, mesmo que eu tivesse iniciado antes, né, as empresas não eram tão acolhedoras, não entendia tão bem no sentido do trabalho remoto. Eu poderia ter começado muito antes, sim, mas eu iria ter que atender mais presencialmente, né? 90% do meu trabalho seria presencial, mas ainda assim eu estaria ganhando muito mais, já teria liberdade de tempo, enfim. A única coisa que eu me arrependo é de não ter iniciado antes. Obviamente, toda, né, a parte da minha carreira, os perrengues que eu passei dentro da RH, a gente, não foi pouco. Meu Deus do céu. Se uma hora eu parava para contar toda a minha história dentro das empresas, no RH, gente, são coisas assim inacreditáveis. Mas serviram para quê? Para que eu estivesse aqui hoje ajudando outras pessoas que passam pelo mesmo que eu passei lá atrás. A começar pelo pensamento, que muitos de vocês têm o mesmo pensamento que eu tinha. Preciso entrar no RH, pegar uma experiência, depois disso eu vou ser consultora. Não precisa. Hoje você pode começar hoje com o digital, com as redes sociais, né? Todas as empresas que trabalham têm redes sociais para divulgar o seu trabalho. Com essa, o digital fez o quê? Diminuiu o acesso entre você e a empresa. Antigamente você tinha que fazer uma campanha de marketing gigantesca, muita grana envolvida para você ter site, para você chegar até aquela empresa pelo meio digital. Ou você tinha que ir na empresa, né? Muitas vezes você tinha que morar na mesma cidade, você tinha que ir naquela empresa, para oferecer o seu trabalho. Hoje você pode fazer isso aqui no digital. Então facilitou muito, gente, facilitou muito. Quem está chegando hoje tem essa condição de pegar essa facilidade, né? E na consultoria, o RH consultor, ele consegue muitas vezes faturar. Ele consegue com facilidade faturar aí seus R$ 10.000 a partir de mais ou menos seus 3 meses.
Tem gente que consegue faturar muito antes disso, no primeiro mês de consultoria, Ana, gente consegue muito, é muito real, muito real. Mas assim, o RH consultor iniciante que está iniciando, assim, sem experiência nenhuma. Você não tem experiência no RH, então, sem experiência nenhuma. Eu coloco aí um prazo de aproximadamente de 3 a 6 meses para você faturar esse valor de 3 a 10 mil reais, tá? Não é impossível. Acredite em mim. Agora, Ana, eu conheço fulano que já é consultor, começou a sua consultoria e já ganha 10 mil reais já na primeira semana, na segunda semana. Gente, super possível, mas geralmente quando acontece isso, tá? Ela pega um cliente com muitas contratações de uma vez, perfeito, né, que está iniciando ali no recrutamento e seleção, ou é um RH que já tem uma certa experiência, uma certa bagagem, que foi lá, ofereceu, por exemplo, um serviço e pegou vários outros serviços dentro da empresa, como implantação de RH, enfim, outros serviços. Você fatura 10 mil reais para uma empresa, gente, não é nada, a empresa fatura milhões. 10 mil reais não é nada. Muitas vezes, 10 mil reais, você pensa que é muito dinheiro, porque você está aí muitas vezes ganhando de 1.500 a 2.500. Aí você fala, nossa, se eu faturar 10 mil reais vai mudar a minha vida. Mas quando você começa a faturar 10 mil reais, você vai ver que 10 mil reais é praticamente, não é que é nada, mas é um salário muito bom. Mas não é um salário assim de outro mundo, entendeu? Você vai acompanhando de perto como é ter bom salário. Então, a consultoria de RH, ela te permite isso, ela te ajuda nesse sentido de você evoluir muito mais rápido, de ganhar muito mais rápido esse salário, de fazer, né? Não é ganhar, você fazer esse salário muito mais rápido. Como eu estava falando lá no início, essa comparação. É errado a pessoa querer ser consultora é errado, a pessoa querer ser CLT. Ana, eu não quero ser consultora de RH, não, eu quero ser CLT. Tá tudo certo, gente, tá tudo bem, você pode ser CLT, não tem problema. Muita gente não gosta dessa vida de empreender, por quê? A partir do momento que você é a sua empresa, você vai ter que correr atrás, você vai ter que estudar sempre, não vai ser que ela vai te tirar da sua zona de conforto, né? Então tem gente que é o quê? Gosta de ter horário de entrada e horário de saída e aquele salarinho por mês. Se isso é o que basta para você na sua carreira, ok, não está errado, não tem nenhum problema, até porque muitas empresas precisam desse. Como é que as empresas vão funcionar se não tiver nenhum CLT? Se nenhum CLT quiser trabalhar, não vai ter como. Então, existe área para todo mundo. Existe área para RH que é CLT, existe área para RH que é consultor. Só que se você tem aquele pezinho no empreendedorismo, se você gosta de liberdade de tempo, de horário, quer alcançar os salários mais altos mais rapidamente, então seu lugar é dentro da consultoria, entendeu? Não tem nada de errado. É só você visualizar como que você quer estar daqui a alguns anos. Você quer estar construindo a carreira ainda dentro de uma empresa ou você quer estar aí atendendo várias empresas. Então, a sua preferência, qual é a forma que você quer estar, tá? E também na consultoria, no empreendedorismo, você trabalha como se você é o dono do seu negócio. Então, você corre atrás dos clientes, você que está à frente de todo o negócio. Então, não tem moleza, não, gente. Não tem nenhum segredo, assim, não tem nenhuma mágica, não, porque muita gente fala, você faz seu horário, você pode faturar 10 mil, tá bom, mas nos bastidores a gente trabalha muito, eu vou atrás dos meus clientes, eu gero conteúdo nas minhas redes, eu atendo mentoria, né, de profissionais de RH, atendo empresas, faço contratações, então, vou abrindo meu leque aí para eu ter um salário muito bom, uma remuneração muito boa na minha consultoria para me atrair clientes. Existe um trabalho por trás disso, tá? E aí, se você não quer fazer esse tipo de trabalho, então o CLT é o mais indicado para você. Agora, tem muitos erros que muitos consultores de RH iniciante cometem aí nesse meio tempo aí, na hora de querer ser consultor de RH, muitos erros. E aí eu vou citar alguns aqui dos principais para vocês. Quais são alguns desses principais erros que os RHs cometem aí? Primeira coisa, querer atirar para todo lado. Consultor de RH iniciante,
de duas formas, né? E aí eu tô falando de duas formas. Querer atirar para todo lado no serviço que vai oferecer, ou seja, não sabe o serviço que vai oferecer, que é. Ana, muitas vezes o RH iniciante, ele já fez a faculdade de RH, então ele teve contato ali com todas as matérias. A parte teórica, você já sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Você estudou muito, tenho certeza que você sabe. Mas a parte prática ainda falta. Quando você vai oferecer um serviço, você precisa ter o serviço pronto. Porque se o seu cliente chegar hoje querendo, eu quero ser consultora de RH, então eu vou implantar o RH, que eu já sei como é que implanta, eu vou fazer contratação, vou fazer treinamento, o quê? Tá. Você já sabe qual tipo de treinamento, você já sabe qual é o passo a passo, qual é o início para você fazer esse processo de implantação de RH? Se o seu cliente chegar hoje querendo te contratar, você sabe, você já tem delimitado, você sabe quanto você vai cobrar, você sabe quais são as etapas, sabe quanto tempo que vai durar, sabe quem que vai ter que envolver nesse processo? É muita coisa, gente. Olha que eu sou generalista desde lá do início da minha carreira. Entendeu? Eu fiquei como especialista, na verdade, de RH ali, trabalhando de recrutamento e seleção, só nos primeiros 3 meses. Dali para frente, eu me tornei generalista, eu fui implantar um RH dentro de uma empresa de mais de 900 profissionais, e depois essa empresa subiu para 2.000 funcionários, ou seja, e eu como responsável de tudo ali sozinho. Então, a minha escala ali dentro daquela empresa foi muito rápida. Então, eu sei o que eu estou falando. Quando o seu cliente ele te contrata, ele está ali, não é só querer vender, você tem que ter o serviço pronto. Então, qual é o erro maior? Querer atirar para todo lado. Se você está iniciando, você tem zero de experiência, não tem experiência na RH. E aí você vai querer implantar um RH, fazer uma consultoria organizacional. Gente, a consultoria organizacional, você não tem noção, vai mexer com todos os departamentos, vai mexer com muita coisa. Então, assim, o seu cliente ele vai exigir muita coisa de você, você tem que saber entregar aquele serviço. Então, um dos erros maiores é o quê? Querer oferecer todos os serviços ao mesmo tempo, querer atirar para todos os lados. Não, escolhe um serviço para você iniciar. Não quer dizer que você vai morrer o resto da vida com aquele serviço ali, não. É um para você iniciar. Não é para você ficar o resto da vida. Lógico que se você quiser expandir, você vai ter dentro da empresa, você vai ter como expandir o seu serviço. E o outro sentido que eu falo aqui, querer atirar para todos os lados, é você querer ficar ali acompanhando vários profissionais de RH e querer colocar tudo que todo mundo fala em prática. Então, muitas vezes, algum fala diferente do outro e aí você quer colocar um em prática e depois você vai e vê o outro e dá choque. Então, assim, esse é o sentido que eu falo de querer ficar atirando para todos os lados e acaba não entrando para a área e não fazendo nada. É um dos erros principais. Segundo erro que eu trouxe aqui, querer viver de dicas. Tem o RH consultor iniciante que quer viver de dicas, que é o quê? Ele fica pulando de profissional em profissional, fica vendo todas as dicas de todo mundo, quer ficar vendo aula gratuita de todo mundo. As aulas gratuitas, tipo essa aula aqui, que traz conscientização para você, que eu vou te falar o que você tem que fazer na consultoria para iniciar, são muito válidas, sim. Mas existe outra coisa muito mais profunda dentro do meu curso, por exemplo, do PR, né, da formação, que é o PR 3 em 1. Existe um aprofundamento ali do serviço, que uma aula de 1 hora, 2 horas não é capaz. Dentro do PR tem mais de 30 aulas, mais de 70 aulas disponíveis e mais de 30 horas de aula. Você acha que eu vou conseguir colocar tudo isso dentro de 1 hora, 2 horas de aula? Não vou. Então, você precisa querer se aprofundar. Não adianta, você vai ter que, em algum momento, você vai ter que investir na sua carreira. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai conseguir atingir seus resultados, sabe por quê? Você fica aí, eu sei como é que funciona. Você fica doida aí, nossa, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí você vê a aula de alguém, você se anima e tudo, ótimo. Mas se você não tiver um método para seguir, você vai se confundir em algum momento e aí você não vai saber o que está dando de errado, você não vai ter como metrificar isso, não vai ter ninguém para te acompanhar, te orientar, você acaba desistindo. E muitas vezes a pessoa fala, não, consultoria de RH é para mim, não. Quanto, na verdade, o que é? É falta de método, é falta de orientação, de acompanhamento, de direcionamento que está faltando. É algo simples. Em algum momento, sim, você vai ter que investir na sua carreira, investir em curso, investir em mentoria. Então, tem muito RH iniciante aí que quer viver só de dicas.
né? Muitas vezes não quer deixar de comer uma pizza no mês ali, pagar R$ 50, R$ 60 mensalmente para você ter acesso a um bom curso. Então, não quer deixar de sair, comprar uma calça ou fazer uma viagem pequena aí para poder investir num curso, investir numa mentoria que pode te levar para outro patamar em pouco tempo, em poucos meses. Aí depois desses meses, o que vai acontecer? Vai comprar a calça que você quiser, você vai comer o que você quiser, entendeu? Então, tudo exige um sacrifício. Então, não seja esse RH que queira viver só de dicas. Você tem que investir na sua carreira em algum momento. Acúmulo de informações. Já ouviu falar naquela expressão obesidade mental? Aquele cérebro explodindo, cheio de informações. Gente, muita gente que tem a ver até com RH aí, que quer viver de dicas, né? Muita gente absorve muita informação, lê muitos livros, faz muitos cursos, faz mentoria, tem a faculdade de RH, faz pós-graduação e vai acumulando, vai absorvendo, e assiste YouTube, e assiste a aula aqui, assiste outra aula, e na hora de colocar em prática, zero, não coloca nada em prática. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Disso aqui que eu aprendi, o que eu vou colocar em prática? Eu não coloco em prática. O que vai acontecer? A sua cabeça vai explodir de tanta coisa que você absorve e você não consegue colocar em prática. Entendeu? Então, esses erros aqui, você pode achar que são os erros, assim, Ana, mas esses erros aí, mais ou menos. Gente, isso aqui atrapalha muito, muito você iniciar e dar seguimento na sua consultoria de RH. Vai por mim. E o último erro, que é o mais comum do universo, que é o quê? Esperar demais. É o RH que está esperando ter 10 anos de experiência, está esperando ter o melhor telefone, o melhor computador, a melhor luz, para ter os clientes procurando, para começar a fazer, está esperando um monte de coisa. Está esperando um monte de coisa, esperando comprar um blazer, esperando fazer não sei o quê. Então, é aquele RH que está esperando e nunca começa. Começa do jeito que você está, onde você está. Entendeu? Não fique esperando. Por quê? O mercado muda muito constantemente. Quando eu fui a primeira profissional de RH no mercado a falar que o recrutamento e seleção era a porta de entrada para os RHs consultores. Eu fui a primeira. Falei a primeira vez lá em 2019. Já tinha cursos de recrutamento e seleção, o meu não foi o primeiro. Tá? A minha formação não foi a primeira. De recrutamento e seleção específica e completa com 3 formações, né, de recrutamento e seleção e consultoria de recrutamento e seleção, o meu foi o primeiro do mercado e eu fui a primeira pessoa a falar. Hoje muita gente está falando, mas quem entrou nesse mercado falando, porque eu pesquisei fiz uma pesquisa geral de quem falava, foi eu que falei. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Meus alunos do PR que entraram lá em 2019, lá atrás, que iniciaram comigo lá no curso, quando era só o curso de recrutamento e seleção, não era uma formação ainda, e não tinha toda a atualização das consultorias de recrutamento e seleção, tinha uma parte ali, mas era bem pequena, né? Só de recrutamento e seleção. Esses alunos que iniciaram comigo já estão hoje atuando de forma generalista, já estão hoje atuando com empresas, já estão hoje atuando como consultores de RH, de forma ali, já estão fazendo seu processo seletivo mais, já estão atuando, já estão treinando equipe, já estão treinando liderança, já estão implantando RH, ou seja, foi um início. Para quem acreditou lá no início, lá atrás, já está em outro patamar hoje. Ou seja, o que você deixar de fazer hoje, hoje nós estamos iniciando quase na metade do ano. Novamente, nós estamos quase na metade do ano. Chegando no final do ano, você vai, nossa, no ano que vem eu vou começar. Por que você já não começou hoje? Você vai ganhar já 6 meses aí na sua bagagem para você testar um monte de coisa, para você chegar no final do ano diferente como consultora de RH. Então, muitos RHs esperam demais, gente. RHs esperam demais para começar, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Isso é um grande problema aí dos profissionais de RH que estão iniciando nesse mercado aí, tá? A consultoria, ela tem 3 fases. Coloquei aqui outro slide, não achei ele, mas eu vou falar aqui para vocês. A consultoria de RH, ela tem 3 fases, gente. Quais são essas fases, né? 3 pontos principais para quem está iniciando, que são o quê? O serviço que você vai oferecer,
para quem que você vai oferecer esse serviço, ou seja, quem são os seus clientes e a atração de clientes, né? Como é que você vai começar a atrair esses clientes? Então, são essas três fases da consultoria de RH. E por onde eu começo, Ana? Onde eu começo? Você vai começar, por exemplo, ai, Ana, eu não tenho dinheiro para investir agora, eu não sei por onde começar. Começa pelo que você tem de gratuito. Por exemplo, você tem suas redes sociais de gratuito. Então, começa pelas suas redes sociais. Escolhe uma ou duas redes sociais para você começar a falar, escrever sobre o seu trabalho, postar sobre o seu trabalho, entendeu? Escolhe uma ou duas redes sociais onde o seu possível cliente esteja e vai fazer esse trabalho nas redes sociais para você escrever sobre o seu trabalho. Ai, Ana, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Não tem desculpa. Você pode escrever. Sabe escrever? Você pode escrever. As pessoas adoram, né? Algumas pessoas adoram ler textos, ler artigos, enfim, vai escrever sobre o seu trabalho, como que é, o que que você vai oferecer, e como que você pode oferecer, quais são os erros. Você pode começar esse trabalho nas suas redes sociais, entendeu? É por onde você vai começar esse trabalho aí. De expandir e atrair os seus clientes, tá? E aí, no próximo passo aqui, por onde começar? Ai, Ana, mas seja mais específica, né? Como a gente está falando aqui de iniciantes, consultores de RH que estão iniciante, eu já oriento. Antes eu falava assim, gente, você pode iniciar por onde você quiser, né? Você tem, porque o RH ele é composto de vários subsistemas. Então, antes eu falava, você pode iniciar por onde você quiser. Hoje, eu já falo o quê? Eu já falo para os RHs, vocês precisam iniciar pelo recrutamento e seleção. Iniciem pelo recrutamento e seleção. Por quê? Porque o recrutamento e seleção, gente, é a porta de entrada para todas as empresas, independente do ramo ou do porte, né? Independente do ramo de atuação dessa empresa ou do porte, do tamanho dessa empresa. Essa frase minha, a frase mais expandida de todos os tempos. Por quê? Gente, muitas empresas não sabem de toda a densidade do RH, não sabem de tudo que o RH tem, mas uma coisa do RH eles sabem. São duas coisas, na verdade, que eles sabem. Que tem que pagar o funcionário ali, que é a parte de cálculo, né, de folha, e a parte de contratação. Essas duas partes eles sabem. O resto, cargos e salários, treinamento, tem muitas empresas que você vai falar, você tá vendo que precisa treinar, mas você vai falar, não, deixa para depois eu vejo, não, agora não vou mexer com isso não, no ano que vem a gente vê, você entendeu? Você fica para depois. Agora, contratar, como é que a empresa dele vai funcionar se ele não tem alguém ali para atender o telefone, atender o cliente pessoalmente, ir até o cliente, para poder fazer o produto que ele vende ali? Como é que vai funcionar isso? Não tem como. Não tem como. Então, contratar, todas as empresas sabem que precisa e sabem que o RH contrata. Ou seja, isso facilita muito na mente dele para quê? Para você entrar. Então, é isso que eu quero que você observe aqui. Se você souber fazer uma contratação assertiva, você consegue, por meio do recrutamento e seleção, entrar naquela empresa. Uma vez que você entrar, aí, minha querida, aí, meu querido, você pode fazer ali a festa, né? Você pode implantar o RH, você pode vender os seus outros serviços, várias e várias empresas de consultoria. Hoje mesmo eu entro por meio do recrutamento e seleção. Eu ofereço meu serviço de contratação e logo eu já ofereço ali na apresentação do serviço mesmo, eu já ofereço a implantação de RH, ofereço treinamentos, e aí o cliente quase impossível o cliente não fechar, ele já fecha comigo ali naquele momento, ou seja, eu já vendi, além do processo seletivo, que é a porta de entrada, né? Captei o cliente pelo recrutamento e seleção, já vendi um treinamento para o cliente. É assim que você deve ver o recrutamento e seleção. Não que o recrutamento e seleção você vai ter que morrer fazendo recrutamento e seleção. Não é isso, entendeu? Então, recrutamento e seleção, para você que está iniciando, inicia pelo recrutamento e seleção. Não vou falar para você iniciar por outra área. E já que a gente está falando aqui para consultores iniciantes que não têm experiência nenhuma, que vai iniciar pelo recrutamento e seleção, quais são as duas formas de você oferecer isso no mercado? Você pode oferecer para os candidatos que têm. Gente, eu faço processo seletivo, muito processo, você não tem noção tanto que esses candidatos erram coisas básicas e mínimas que tem hora que eu para a entrevista, assim, tem hora que dá vontade de parar a entrevista, não.
deixa eu fazer uma orientação para esse candidato. Só que a gente sabe, como recrutadores, que não é possível, não tem como. É inviável, né? E humanamente falando, inviável o meu processo seletivo ali, uma conversa que dura 30, 40 minutos no máximo, ele vai durar o quê? Umas 2 horas, se eu for fazer isso com cada pessoa. Imagina, se eu converso com 10 pessoas, 2 horas vezes 10 pessoas é inviável. Se eu fizer 100 vagas, como é que eu vou fazer? Não tem como. Não tem como. Então, eu vejo assim alguns erros, eu falo, nossa, essa pessoa precisa urgente de um consultor de carreira, de um consultor de recolocação profissional para orientar, porque são erros assim grotescos, erros primários que esse profissional ele precisa e ele não está conseguindo enxergar. E existem aí mais de 9 milhões de desempregados no mercado. Ou seja, você pode, como profissional de RH, se souber fazer um processo seletivo assertivo, você já sabe o que as empresas querem, você já sabe orientar esse profissional a fazer um currículo assertivo, fazer uma carta de apresentação. Então, você pode orientar esse profissional. Então, você pode atuar aí, iniciar no recrutamento e seleção pela consultoria de recolocação profissional e carreira, ou fazendo recrutamento e seleção para empresas. E como é que você vai fazer isso, por exemplo, Ana, nas minhas redes sociais, como é que eu vou fazer isso? Você vai falar, já vou te dar a ideia aqui. Anota isso aí, já vou te dar a ideia aqui. Você já pode anotar aí. Como que você pode falar aí para os seus candidatos? Eu até anotei aqui para falar para vocês, hein? Ajudando seus candidatos onde eles mais erram, que é o quê? Nos currículos. Eu trouxe até um slide aqui para mostrar para vocês. Os currículos. Tá vendo esses currículos aqui que eu tô mostrando para vocês? Ai, meu Deus. Acho que eu apaguei. Pronto. Não é isso. Esses currículos. Tá vendo esses currículos aqui que eu tô mostrando para vocês? São currículos relativamente bonitos, né? São bonitos, são coloridos, digamos assim. Só que esses currículos aí, gente, tem zero de chamada no mercado para recrutadores, porque o recrutador, a gente tem segundos para olhar um currículo. Recrutador. E isso aqui dificulta muito esse negócio de ter duas colunas, né? Duas colunas, eu tenho que ver onde que tá, não tá outro. Outra coisa, mostrar foto. Não pediu foto, não tem que mostrar foto no currículo, né? Eu quero até contar uma experiência aqui rapidinho, o tempo já está excedido aqui, a gente já está finalizando algumas coisas muito importantes que eu tenho para passar para vocês, mas eu peguei um currículo, gente, recentemente, eu estou falando de 2023. Gente, chega aqui, 2023, eu estou falando com vocês, 2023. Peguei um currículo parecido com o desse moço aí, o currículo dele era esse terceiro currículo aqui, era parecido com esse moço. Só que ao invés de ele colocar essa foto aí, né, de para cima, o que ele colocou? Ele colocou uma foto onde ele estava de calça jeans. Inclusive, eu utilizei esse exemplo, que é real. Eu utilizei esse exemplo, obviamente, tampando a cara do candidato, porque o objetivo não é expor a pessoa, mas eu utilizei esse exemplo dentro da sala de análises que eu dei que a gente fez estudo de caso há alguns dias atrás, que é real, que eu queria mostrar que é real aquele currículo, tá? Ele utilizou esse currículo aí, azulzinho, desse moço aí de azul, só que o que ele fez? Ele colocou uma foto de corpo inteiro, nesse espaço onde está o rosto dele, um pouco maior, mais para baixo desse azul aí, só que ainda apareceu a parte azul, e o currículo em duas partes, da mesma forma, só que a foto era um pouco maior. Ele colocou ele de corpo inteiro, de braço cruzado assim, com uma camiseta marrom, era um senhor, acho que era um senhor, de camiseta marrom, tava de camiseta, nem era camisa social, camiseta marrom, calça jeans, sapato, e atrás dele, colocou ele na frente, assim, ele fez uma montagem que atrás dele, na foto, tinha um leão gigante, e ele na frente assim. Quem entrar para minha sala de análises vai ver o que eu tô falando, tá? Quem entrar lá na sala de análise vai ver o que eu tô falando, que é real. Então, assim, eu tô falando de 2023. Agora você pensa o quanto essas pessoas precisam de orientação de carreira. Imagina, em 2023, que muita gente fala, Ana, mas todo mundo tem acesso aí ao Google, todo mundo pesquisa, que não sei o quê. Para você ver, a acessibilidade de informações está aí, mas muita gente não sabe nem procurar, não sabe nem por onde ir. Ele acha que está certo. O que eu posso fazer com ele? Eu posso orientar ele, no caso, você. Então, esse mercado, gente, é gigantesco. E o que você vai postar, por exemplo, nas suas redes sociais? Você vai postar sobre isso.
se você for ser uma consultora de recolocação profissional, você vai postar como é que ele pode melhorar o currículo, onde que ele está errando, por exemplo, por que ele não é chamado para entrevista. Anota essas pautas aí para você já começar a escrever para você oferecer os seus serviços aí nas suas redes sociais. Por outro lado, a gente tem as empresas. Como é que você pode aí oferecer o seu serviço nas suas redes sociais para empresas? Como é que você pode falar desse trabalho seu? Porque eu estou falando aqui para você escolher, começar a escrever, né, postar sobre o seu trabalho que você vai oferecer. Como é que você pode oferecer esse serviço de recrutamento e seleção para a empresa? A mesma coisa dos profissionais de recolocação profissional. Né? A mesma coisa dos consultores de recolocação profissional. Você vai falar o quê? Onde as empresas erram. Quais são os principais erros dessas empresas? Elas não alinham expectativas, né? As empresas, a maioria das empresas, ela não tem aquele alinhamento de expectativa. Elas prometem algo que elas não podem cumprir. Elas não fazem o anúncio direito, ou seja, falta muita informação, atrai gente que não tem nada a ver com aquela vaga. Isso toma tempo ali, né? Elas não fazem as etapas do processo seletivo direito. Gente, as empresas, muitas vezes, ela conversa com um de um jeito e faz umas perguntas para um de um jeito, aí o próximo candidato, ela já aplica algum teste e faz outras perguntas diferentes e demora mais tempo. No outro candidato, ela só pergunta algumas coisinhas e já dispensa o candidato, ou seja, não tem parâmetro ali de mensurar esse processo seletivo, isso dificulta ainda mais. E acaba o quê? Contratando errado e tendo prejuízo. Então, sobre o que você vai falar aí nas suas redes sociais para atrair esses clientes? Vai falar exatamente sobre isso que eu falei aqui, sobre os prejuízos, o que falta para ele fazer um processo seletivo assertivo, como é que você pode ajudar ele, sobre as principais etapas, o que ele pode estar errando, o que ele está deixando de fazer para atrair esses clientes, como que deve ser um anúncio de vaga. Então, tudo isso é conteúdo que você pode gerar nas suas redes para atrair esse cliente. Então, não é desculpa mais de você falar que não tem como começar, tá? Você vai escolher as suas duas redes e isso está no plano que eu tracei aqui para você e vamos seguindo. Então, não tem como, gente, você falar aí que ai, Ana, não tenho condições. As redes sociais são gratuitas. As redes sociais são gratuitas, ou seja, já não tem como mais você falar que ai, não tem como eu começar. As redes sociais são gratuitas e você sabe escrever, então você pode fazer ali, escrever sobre o seu trabalho, ou você pode utilizar a ajuda do Canva para fazer os seus templates, tá? Tudo gratuito, gente, não tem desculpa. E as redes sociais, muitas e muitas empresas hoje estão nas redes sociais. Então, se você deixar de oferecer o seu trabalho e deixar de estar nas redes sociais, você vai estar deixando muito dinheiro na mesa, vai estar deixando de atender muitos e muitos clientes. Olha, 90% dos meus clientes hoje vêm direcionados às minhas redes sociais. Para você ver. Não vou falar 90, não, gente, 80%, porque muita gente vem de indicação. Quando gosta do seu trabalho, vai indicando para um, vai indicando para um. Uns 80% aproximadamente ali vem por meio das redes. Né? O restante vem de indicação. E tem mais essa, vai fazendo um bom trabalho, as pessoas vão te indicando. Tá? Vão indicando seu trabalho. Várias mentorias minhas foram de indicação no início, né, para implantação de RH. Então, eu tive várias indicações. Uma foi indicando a outra, falando super bem do meu serviço. Eu nem esperava ali, pessoa falando, nossa, fulano te indicou, não sei o quê. Várias mentorias, sabe? Então, isso vai fazendo, vai motivando ainda mais para o seu trabalho. Mas você tem que o quê? Começar. Ana, o que eu preciso para começar hoje na consultoria de RH? Gente, você precisa de muito pouco, tá? De material. Vamos falar de material, de coisas palpáveis. O que você precisa? Você precisa de um computador, um celular e material para o seu cliente. Material que eu falo é o quê? Ah, eu vou fazer... eu vou oferecer um modelo para ele fazer de carta, ou um modelo de currículo, então você tem que ter um material que você vai oferecer para o seu cliente, por exemplo. Ah, eu vou fazer um processo seletivo para a empresa, então tem que ter um material onde eu vou fazer essa descrição de cargos aqui. Então, esse é o material que eu estou falando, tá? Material que você mesmo pode fazer, você pode desenvolver ou você pode adquirir esse material. Dentro, por exemplo, dentro do PR, meus alunos têm o combo de material ali, de como mensurar a entrevista por competências, enfim. Você tem que ter esse material em mãos, porque se você não tiver, isso vai te deixar em dúvida e vai, né, o seu cliente, como que eu vou fazer? Como é que eu vou entregar isso? É uma das principais dúvidas de vocês, mas é isso que vocês precisam. Um computador, um celular, internet, né, e um material em mãos para o seu cliente. Isso é o palpável, né? Isso é de, como é que fala? Material palpável. Agora, realmente você precisa
de forma mais aprofundada. O que, que você precisa? Eu tracei aqui o que é que você precisa. Primeira coisa que você precisa, gente, e isso aqui não é balela, não. Isso aqui atrapalha muito vocês. Muito, muito. Muitos RHs iniciantes estão nesse patamar aqui. O que, que você precisa realmente para iniciar na consultoria de recrutamento e seleção, por exemplo? Iniciando na consultoria. Você precisa tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, eu vou ser consultora ou eu não vou ser consultora? Se você vai ser consultora, defina a data, defina um prazo. Até o final de 2023 eu vou ser consultora. O que, que eu preciso fazer para ser consultora? Eu preciso fazer esse curso, preciso fazer essa mentoria, eu preciso fazer isso, eu preciso desenvolver o que? Material, preciso fazer isso. O que, que você precisa fazer? E comece a fazer. Comece a agir. Mas tudo, a ação vem de uma decisão. Então, a primeira coisa que você precisa é agir, tá? Segunda coisa, resiliência. Muita gente, ai, consultoria de RH não é para mim não, o cliente não quis comprar. Gente, se eu fosse parar no primeiro cliente que não quis comprar, é não atrás de não. E daí, gente, fechei uma venda com 6 dias, vou falar 7 dias, não foi 7 dias completos. 7 dias eu fechei uma venda de 10 mil reais, assim, do nada, para um cliente que eu nem estava muito esperando. Fechei uma venda de 10 mil reais. 7 dias. Falei para ele que eu ia levar, levei, apresentei para ele, fechei uma venda de 7. Ou seja, é resiliência. E pouco antes disso, eu tinha levado um não do cliente. Imagina se eu tivesse parado. Ah, não vou oferecer serviço mais não, porque o cliente me falou que não. Imagina, tinha deixado de faturar 10 mil reais 7 dias após, entendeu? Então, assim, tem que ter muita resiliência, tem que ter foco. Foca no que você quer, porque não vai ser fácil. Só faz o caminho da consultoria quem foca no que quer. Aquele negócio de ficar, eu não sei se eu quero. Na verdade, gente, quem reclama não procura solução. Quem reclama procura aliados. Essa é uma frase que eu carrego comigo. Quem reclama procura aliados e vai contaminar quem está escutando ele. Quem reclama não quer solucionar o problema. Ele quer alguém para ouvir e concordar com ele e ficar com dó dele. Quem reclama não quer a solução. Quem quer a solução, foca e vai. É difícil, mas vai. Vai assim mesmo, vai com o que você tem. Não tem o melhor computador, não tem. Qual é o meu foco? Quero ser consultora. Pronto, acabou. O que você precisa fazer? Isso. Eu preciso investir nisso. Nossa, eu não tenho dinheiro. Então vou deixar de comer essa pizza, vou deixar de fazer essa viagem, vou deixar de comprar essa calça, vou investir aqui para eu começar a minha consultoria. Isso é foco, ok? Investir em conhecimento. A gente já falou sobre isso lá no início, né, gente? Não adianta você querer viver de dicas, viver de aulas gratuitas. Eu posso te dar aqui, eu já dei N imersões para ajudar. Todo o meu conteúdo lá das minhas redes, realmente, eu já recebi vários feedbacks de pessoas falando, nossa, Ana me ajudou várias aulas. Tem uma aula que até hoje eu não esqueço, no YouTube, uma aula que eu dei, ela não está disponível, mas eu tenho o depoimento dessa pessoa, acho que eu até coloquei aqui, que eu nunca esqueço. Né, foi uma das minhas primeiras aulas que eu dei no YouTube e a pessoa colocou, nossa, eu estou aprendendo mais com você do que na faculdade Unidrumont, acho que é do Rio de Janeiro, acho que é Unidrumont, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu não sou do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, por isso que eu não sei qual é o nome da faculdade. Então, você precisa investir no conhecimento, tá? Não adianta você querer viver de dicas e aulas. As suas aulas, ela pode ajudar, igual eu tô falando para você, minhas aulas, imersões, workshops que eu já fiz, treinamentos gratuitos, realmente é para te ajudar. E principalmente é para te tirar da sua zona de conforto, é para fazer você agir, para fazer você enxergar que precisa de mais para alcançar o outro nível que você quer, para o seu próprio bem, entendeu? Outra coisa que você precisa para iniciar a sua consultoria, para RH iniciante aí na consultoria de recrutamento e seleção, você precisa colocar em prática. Né? A gente também falou sobre isso, obesidade mental. Não adianta você absorver tudo isso que eu tô falando aqui e chegar no final da aula. Nossa, legal, Ana, nossa, eu tô animada, vou começar. E amanhã você volta à sua rotina e não faz mais nada. E não coloca em prática. Quando você já passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês acabou, o mês iniciou, outro mês acabou. Quando você vê final do ano, é Natal, nossa, ano novo, novas promessas e tudo de novo. Quando você vê, você está no ciclo repetitivo. Por quê? Porque você não toma atitude, não foca, não tem resiliência, não toma uma decisão para colocar isso em prática. Tudo que eu estou te falando aqui hoje, coloca em prática, tá? No final da aula aqui, que a gente já está chegando no final, eu tenho um plano de ação para você aqui que você vai colocar em prática todos esses passos na prática para você já começar a agir de onde você está.
Eu quero os resultados, quero que você comece a colocar em prática e quero que você venha me contar ali no direct como é que tá sendo, qual é a sua experiência, como é que tá sendo para você. Eu quero que você venha me falando, assistir aquela aula sua, aquele dia, e coloquei em prática, e tá assim, 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 e tá dando certo, ou não tá dando certo, como que você me orienta? Vai lá no meu direct, que eu quero saber como é que tá o andamento, mas isso eu vou te passar aqui no final da aula, no nosso plano de ação, tá? Outra coisa que você precisa, além de colocar em prática, validar. O que significa validar, Ana? É você vender o seu serviço, né? Na hora que você consegue um cliente, você validar. O cliente gostou, e não só se ele gostou, aquela demanda que eu entreguei, aquele serviço que eu entreguei para o cliente fez sentido para ele? É isso mesmo que uma pessoa, pessoas como ele quer? É exatamente isso? Isso é validar. É isso que ele quer. Ou seja, então, meu serviço está pronto. Aqui está o meu serviço. O mesmo serviço que eu ofereci para ele, eu vou oferecer para outras pessoas. E aí você vai repetir esse ciclo. A partir do momento que você pega um cliente e você conseguiu validar aquele serviço que você fez, né? Validação, mais uma vez, é o quê? Você colocar o seu serviço e atender algum cliente e aquele serviço foi válido para ele, ele gostou, aprovou o seu serviço, então está validado. E aí você pode repetir esse ciclo. É só repetir esse ciclo e vender mais vezes para clientes iguais a eles. Então, isso aqui é a escadinha que você precisa para iniciar. De material, você precisa do computador, do celular e de material para o seu cliente. Material básico ali do seu de trabalho mesmo, material de trabalho, tá? Não é nem para o seu cliente que eu vou falar, material seu de trabalho para você seguir ali, certo? É o que você precisa. Agora, de mentalidade, o que você precisa? Você precisa de tomar decisão, precisa de resiliência, foco, investir em conhecimento. Você precisa colocar tudo em prática, esse conhecimento, precisa validar o seu serviço e repetir o ciclo de vendas com aquele cliente para conseguir mais clientes. É isso que você precisa, RH. Não tem outra. Ai, nossa, o que eu vou fazer? É muito simples, gente. Você precisa disso, tá? Por que que você precisa? Eu vou te mostrar aqui. Acho que é bem aqui que tá. Vou te mostrar aqui por que que você precisa. Ai, Ana, mas eu já tenho conhecimento. Muitos de vocês falam assim: ai, Ana, mas eu já tenho conhecimento da faculdade. Nossa, mas lá na faculdade eu já aprendi tudo. Para que que eu vou fazer um curso? Para que que eu vou fazer uma mentoria? Nossa, eu não entendo para que isso. Não tenho, não sei para quê. Eu vou te mostrar. Eu fiz a faculdade de RH e a faculdade de RH não te ensina a empreender, não te ensina a conseguir cliente, não te ensina como lidar com esse passo a passo, né, que você tem que fazer para desenvolver seu serviço. Ela não ensina isso. Ela te ensina o grosso lá do processo seletivo, ensina você a calcular uma folha na parte DP, mas não te ensina. Agora eu vou te falar aqui um dos motivos, que não sou eu que estou falando, porque aqui eu trabalho com dados e fatos. Quem é minha aluna, minha mentorada, antiga, já me segue há muito tempo, já sabe que eu sou uma pessoa que eu não trabalho com informações aleatórias por aí, ou informações apenas da minha cabeça. A minha experiência em si já é mais do que suficiente para eu passar esse conhecimento para vocês, mas eu faço questão de trazer opiniões de outras pessoas, de trazer dados e fatos do mercado, para que vocês vejam que não é uma coisa que eu estou sonhando, que eu estou. Ai, Ana Paula tá sonhando por aí, a Ana tá variando, não é isso, tá? Por que que eu falo para vocês que vocês precisam de algo específico? Isso aqui são dos meus alunos que já tiveram acesso ao meu conhecimento. Olha só o que eles falam. Alguns, né? Tem vários feedbacks lá, mas presta atenção. Fiz questão de trazer aqui porque muitos RHs falam que só o conhecimento da faculdade basta. Veja bem o que essa aluna aqui falou. Na faculdade não tem esse conteúdo completo. Só vi 20% do que aprendi nessa aula de graduação. Adorando. Isso daí, se você entrar dentro do PR, profissão recrutador, PR3 em 1, profissão recrutador, que é a minha formação, onde tem as 3 formações de recrutamento, de seleção e consultoria, você vai ver que isso daí tá lá, tá? Eu não escrevi aqui aleatoriamente, isso aí tá lá. Você vai ver que tem uma das aulas tá com esse depoimento aí, que ela me falou. Na faculdade não tem esse conteúdo completo. Só vi 20% do que aprendi
Nessa aula, ela estava falando de uma aula, imagina da formação toda. Nessa aula de graduação, adorando. Outra aluna falou: Ana, adorei essa ferramenta de pesquisa, pois serve tanto para avaliar o processo seletivo da empresa e também para avaliar o nosso trabalho como consultores e melhorarmos no que for necessário. Ou seja, quando você tem acesso a ferramentas em mãos, uma pessoa para te orientar, para responder as suas dúvidas, isso facilita muito, te direciona no lugar certo, em vez de você ficar aí, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, isso aqui, por isso que você precisa investir em conhecimento. Eu trouxe isso daqui para você ver que você precisa investir em conhecimento exatamente por isso. Agora, outro aluno. Esse daqui acho que foi bem recente, tá? Agora ficou bem mais claro de como usar mais adiante na minha empresa. Ou seja, agora ficou bem mais claro de como usar mais adiante na minha empresa. Gratidão. Ou seja, ferramentas que a pessoa tem acesso e trazer clareza nesse processo que você está fazendo. Né? Trazer clareza. É o que eu faço dentro da formação de recrutadores. O que eu faço? Eu pego toda a minha experiência, pego dados e fatos de mercado, te ensino como que faz o processo seletivo, mas eu te dou ferramentas e subsídios de trabalho. Para o quê? Para tudo isso para quê? Para facilitar. A partir do momento que você entra em algum curso, uma mentoria, isso vai. Eita! Acho que deu uma caída aqui e eu não vi. Por que que eu falo para você, continuando aqui a aula, por que que eu falo para você que é importante você ter um direcionamento? Por que que é importante você ter alguém para te orientar, alguém para te acompanhar no processo, porque muitos de vocês chegam em mim e falam: ah, eu tenho já o conhecimento da faculdade, isso me basta. Não basta, gente, não basta. Eu fiz a faculdade e não basta. E por que que eu tô falando isso? Isso aqui, quem já me conhece, já trabalha comigo há muito tempo, já sabe que eu trabalho com dados e fatos do mercado. Ou seja, é, eu trouxe isso daqui são depoimentos de alunas, mas tem vários depoimentos, mas esse daqui fala especificamente de ferramentas e de faculdade. Então, eu fiz questão de trazer aqui. Olha o que, que elas falam, qual é a importância de você fazer uma formação, um curso, uma mentoria direcionada para o que você quer. Olha só o que, que ela fala aqui. Ó, na faculdade não tem esse conteúdo completo, só vi 20% do que aprendi nessa aula de graduação, adorando. Ou seja, gente, olha só o que ela está falando. Aprendeu só 20% do que tem na faculdade apenas em uma aula. E se você for entrar ali dentro do PR, você vai ver que esse depoimento tá lá, não foi eu que escrevi nem nada não, tá lá dentro do PR. Outro depoimento: Ana, adorei essa ferramenta de pesquisa, pois serve tanto para avaliar nos processos, tanto para avaliar o processo seletivo da empresa e também para adquirir o nosso para avaliar o nosso trabalho como consultora. Ou seja, ferramentas que o quê? Facilitam para você. Você vai ficar louca. Nossa, dentro do PR, por exemplo, gente, eu tenho as ferramentas prontas. Além de você aprender como fazer o processo seletivo, tem a ferramenta pronta para você utilizar com o seu cliente. Você vai ficar procurando aleatoriamente o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, será que está certo, será que não. Essa importância, quando eu falo para você, você tem que investir em conhecimento, é isso aqui que eu estou falando. É disso aqui que eu estou falando, para facilitar. Outra aluna falou o quê? Agora ficou bem mais claro como posso usar mais adiante na minha empresa.
Ou seja, ela estava falando de uma ferramenta que ela teve acesso e ela falando sobre a clareza. É exatamente isso que quando você começa a investir de forma focada no seu conhecimento ali, fazer por exemplo, entrar para dentro do PE, fazer uma mentoria, é isso que vai trazer clareza, né? Clareza para você quando você está focado. E aquela que eu tinha comentado antes, essa daqui foi de uma aula que eu fiz questão de trazer, que ela tô aprendendo muito, tem até o nome dela, Carolina Lima. Tô aprendendo mais com você do que com a Unidrummond. Unidrummond o nome. Tô aprendendo mais com você do que na Unidrummond. Ou seja, trouxe 2 comentários aqui, tem vários feedbacks lá, mas trouxe 2 comentários aqui relacionados à faculdade. Para o quê? Para você ver que não é coisa só da minha cabeça. Outras pessoas têm também essa visão de que você ter um conhecimento direcionado, você investir nos seus estudos, é algo que vai te proporcionar mais clareza, vai simplificar esse processo. E é justamente isso que eu faço, gente. Simplificar esse processo. Então, é por isso que você precisa desse direcionamento. Agora vamos falar aqui do que muitos de vocês querem saber, né? Quanto que um profissional de consultor de RH iniciante fatura no mercado? De R$ 2.000 a R$ 3.000, tá? Isso é o quê? Um iniciante do absoluto zero, gente. A pessoa não tem experiência nenhuma. Não tem experiência, nunca trabalhou na RH, nunca fez estágio, nunca fez nada. De R$ 2.000 a R$ 3.000 inicialmente, tá? Aí algumas pessoas falam, nossa, mas é pouco, né? R$ 2.000 a R$ 3.000. Tá bom, R$ 2.000 a R$ 3.000 trabalhando muito menos do que você trabalharia no CLT das 8 às 18, sem liberdade de tempo nenhuma, tendo que prestar conta para o seu patrão, você não pode viajar sem liberdade nenhuma, você tem que trabalhar 30 dias para você faturar isso daí, será que é pouco? Outra coisa, 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000. 90% da população brasileira. Ou seja, pensa, você como RH iniciante faturar isso. Então, muita gente que acha que é pouco, talvez R$ 3.000, R$ 2.000, R$ 3.000 não seja muito, mas talvez com o tempo que você vai ter para estudar sobre outros serviços, oferecer mais, conseguir mais clientes, você vai triplicar esse valor. Eu estou falando de um valor inicial para RH que não tem experiência nenhuma. É totalmente possível você faturar de R$ 2.000 a R$ 3.000. Se você focar, tiver direcionamento, pegar acompanhamento com alguém de 3 a 6 meses, obviamente, gente, por exemplo, tem aluna minha, tem uma aluna minha, até trouxe o vídeo dela aqui, mas acho que não quis carregar, depois eu trago para você, mas tem uma aluna minha que veio lá do PL, entrou no PL, aprendeu como prestar o serviço, aprendeu como fazer o serviço para consultoria de recrutamento e seleção, para consultoria também, de recrutamento e seleção. Depois dessa consultoria, ela veio comigo para a mentoria, né? E na mentoria, para quem não sabe, tem uma mentoria Acelera, que é só estratégias. Ela veio para a mentoria. No segundo encontro de mentoria, ela já tinha conseguido, no segundo encontro de mentoria, ela já conseguiu 2 clientes, 2 empresas atrás dela, para ela fazer o processo seletivo. 2 empresas diferentes. E pelo que eu saiba, não era só uma vaga, não. Assim, uma vaga de cada, eram mais vagas. Ou seja, no segundo encontro. Ou seja, existe um processo aí para você fazer. E ela no segundo encontro, gente. Ou seja, menos do que no segundo encontro, menos de 10 dias. Vamos colocar aí 15 dias. 15 dias, ela já conseguiu faturar bem mais do que, por exemplo, ela estaria faturando ali no CLT, ganhando um salário normal, né, de 1.500 a 2.500 ou R$ 3.000, que foi que eu coloquei lá no primeiro slide, entendeu? Agora, se eu faturar de R$ 10.000, se você tiver esse direcionamento, aproximadamente de 3 a 6 meses você consegue tranquilamente. Se você colocar todas as estratégias em prática, não tem como, tá? Agora, falando de diferença de serviços, né? Se você for atender empresas, gente, empresas é PJ, né? Então, se você for atender empresa, um cliente só, um processo seletivo, um cliente para uma vaga, só uma vaga. Você consegue isso por mês, R$ 2.000 a R$ 3.000. Uma vaga, só um cliente. Se esse cliente quiser 2 vagas, você já sobe para R$ 5.000, R$ 6.000.
Um cliente com 2 vagas, R$ 6.000, R$ 5.000. Vou colocar aí R$ 5.000. Um cliente, 2 vagas, R$ 5.000. Ou 2 clientes com 1 vaga cada, R$ 5.000. Um cliente. Quando que você vai? É claro que o processo seletivo tem suas etapas. Não vou, assim, se contrata, por exemplo, ele me passa hoje a vaga, meu contrato. Mas é um processo, levando em consideração, dentro lá da empresa, do CLT, tanta coisa que você faz, né, dos 30 dias, das 8 às 18, que não sei o quê, tem que você tem que ir até lá, se deslocar até lá, perde tempo no trânsito e tudo. Se você for levar tudo isso em consideração, o que é um processo seletivo, gente? O que? Em uma semana você fecha os 2 processos seletivos? Uma semana, vamos colocar 10 dias. 10 dias você fecha 2 processos seletivos, 10 dias, R$ 5.000. Onde você vai ganhar isso? Iniciando sem experiência nenhuma, sem estágio no CLT, onde você vai ganhar isso? Não, não tem, não existe. E essa possibilidade é real dentro da consultoria de RH, tá? É real, não é nada mirabolante. Quando eu venho falando aqui para vocês, não é nada. Tudo que eu falo para vocês aqui, o que eu ensino para vocês, o que eu passo para vocês, é o que eu vivi e acrescentado ainda para bater o martelo ali com dados e fatos de mercado. Não é algo que eu estou inventando da minha cabeça, não. É totalmente possível. Se você for atender clientes de consultoria de recolocação profissional, você vai precisar, para um salário de aproximadamente R$ 2.000 aí, 13 clientes, oferecendo um serviço de R$ 155. Ou, se você oferecer algum tipo de combo de serviço, oferecendo um serviço de R$ 300, vai precisar só de 7 clientes. Divide aí, por exemplo, 13 clientes por semana. Você vai precisar de aproximadamente 3 a 4 clientes por semana. 3 a 4 clientes por semana. Você pode perfeitamente atrair, por exemplo, pelas suas redes sociais, entendeu? Então é muito possível você fazer esse salário, tá? É muito possível você fazer. Ai, 13 clientes é muito. Gente, não é muito. Imagina você começar a oferecer seu serviço nas redes. Você não tem noção da grandiosidade que são as redes sociais e é gratuito. Você não tem noção do que é você começar a falar sobre o seu trabalho, expandir sobre o seu trabalho, organizar a sua empresa. Você não tem noção, as pessoas começam a chegar. O que está faltando é você fazer, você decidir, focar e colocar em prática. É isso que está faltando você fazer. 13 clientes não é muito, gente. E aí você tem muita coisa para acrescentar, por exemplo, na consultoria de recolocação profissional, você pode fazer um big combo aí. Tem, ó, carta de apresentação, tem o currículo, a simulação de entrevista, testes, né, que muitos candidatos querem fazer o teste ali de autoconhecimento, então você pode oferecer esse teste também. Então, LinkedIn, muitos tá com o LinkedIn defasado, você pode arrumar um LinkedIn para ele. Então, tudo isso pode juntar num combo aí. E R$ 300 que eu tô falando, gente, é um combo simples aí. Você, por exemplo, se acrescentar muita coisa, muito serviço, se ele quiser fechar completo, tem cliente que fecha combo aí de R$ 500, por exemplo, entendeu? Se você dividir isso para ele, gente, não fica caro, porque, olha, com as soluções que você vai oferecer, ele vai ser empregado, ele vai conseguir ser empregado. Então, você tem que pensar no resultado da sua solução, o que você vai proporcionar para ele. Muitas vezes ele fica aí, ao invés de investir R$ 300 para ele ter todo o completo aí do combo de recrutamento, de recolocação profissional, vai fazer ele faturar no próximo mês, ele já vai ter salário. Sendo que ele não está aí há 5 meses em recolocação profissional e não consegue salário, no próximo mês ele vai conseguir um emprego, porque ele vai conseguir orientação. Então, é isso que você tem que fazer ele pensar, entendeu? Que com a sua solução, o problema dele vai resolver, de fato vai resolver, só não vai resolver se ele não colocar em prática. Se você testou, validou, só não vai resolver se você não colocar em prática. Então, quanto que ganha um consultor de RH? Agora, se for para a empresa, é só um cliente. Aí você me pergunta, tá bom, Ana, qual que é o melhor? Consultoria de recolocação profissional ou recrutamento e seleção para empresas? Muitos de vocês me perguntam sobre isso. Gente, não tem melhor e nem pior, tá? Só que, com a consultoria de recrutamento e seleção para empresas, a gente está falando de empresas, PJ, são empresas que faturam milhões. A gente está falando aí de muitos milos, entendeu? Então, assim, não é caro para ela um processo seletivo de R$ 2.000, de R$ 3.000. Não é caro para ela. Se você trouxer a pessoa certa, não é caro. Quanto que ela ia perder demitindo gente ali sem parar e gente saindo da empresa dela com treinamento, com novas contratações? Quanto que ele vai economizar com isso? Entendeu? Então, ele tem que pensar nisso.
Então não é caro para a empresa, por isso que você consegue um valor maior. Já para a pessoa física, você consegue aí esse valor na recolocação profissional. Tem a outra parte de carreira também que a gente vai agregar, mas eu não vou falar, entrar muito nesse mérito aqui, porque vai ficar uma aula muito extensa, a gente já passou da hora, mas você pode sim faturar esse valor tranquilamente mensal aí com poucos clientes, tá? É super possível, gente, você faturar aí. Às vezes você está faturando, tá morrendo por causa de uma vaga de R$ 1.500 só para entrar na área, sendo que você pode faturar mais do que isso. Mais do que isso sendo consultora. Então, faça as suas próprias oportunidades, entendeu? Inicie ali pelo conhecimento que você já tem. Foque, invista ali no direcionamento, alguém para te ajudar e vai, gente. Você vai ter que investir sim. Então, invista, foca, vai com o que você tem, já abre suas redes sociais, já começa a fazer o seu trabalho, entendeu? Para você ficar ali à mercê do seu de conseguir um emprego dentro de uma empresa. Você pode faturar muito mais do que isso trabalhando para você mesmo, basta começar. Entendeu? Aí você fala, ai, Ana, começar é difícil, não sei o quê. Outra coisa que eu quero muito falar com vocês, sério aqui. Eu quero muito falar com vocês, sério. Não parem, vou até tirar o slide aqui, porque parem de ficar pedindo opinião e validação de todas as pessoas que vocês conhecem, mesmo que sejam profissionais da área. Mas sabe o que acontece? Muita gente, eu atendo gente, profissionais, muitos alunos que chegam em mim, que estão entrando ali no PR, chegam desesperados. Será mesmo que eu vou conseguir? Porque não sei o que, fulano falou e sabe o que é isso? Muitos de vocês não, eu entendo essa insegurança, né? Essa insegurança de não saber se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está oferecendo certo, se vai conseguir cliente ou não. Muitos de vocês têm essa insegurança, eu entendo. Mas quando vocês passam a perguntar para várias pessoas, vários profissionais da área, o que você acha? Você acha que eu vou conseguir emprego na área? Você acha que eu vou fazer? Você acha que vai dar certo? Sabe o que acontece? Um monte de gente frustrada que nunca conseguiu entrar para a área, que nunca fez algo diferente ali, ou até fez, mas não queria investir, fez de algo errado, não quis alguém, não quis ali investir em alguém para poder ajudar a tirar ele daquele momento ali, para poder ajudar ele a crescer na carreira, nunca investiu R$ 1 na carreira. Nunca fez nada de diferente, é sempre só o quê? Nunca conseguiu oportunidade. Quando você vê, o que você já fez na sua vida? Tem 10 anos que eu tô tentando emprego no RH, o que você já fez? Aí manda o currículo para todas as empresas, ninguém aceita. Tá, as empresas não aceitam. O que você já fez? Já tentou ser consultora? Já pegou alguma orientação? Já investiu na sua carreira? Já fez curso? Já fez mentoria? Já fez alguma formação diferente do que você fez na faculdade? Quando você vai conversar com a pessoa não fez. E aí vocês estão lá querendo pegar o quê? Validação dessas pessoas. Eu ouço um monte de alunos e mentorados que chegam, nossa, porque fulano falou isso, porque fulano falou que não dá certo. Parem com esse negócio. Uma das coisas que mais acontece é muitas pessoas querem falar, grupos de WhatsApp, grupos de não sei o quê, para ficar trocando, como é que fala? Trocando experiências, quanto na verdade, muitas pessoas estão ali para o quê? Para validar. Eu tô fazendo isso, você acha que vai dar certo? Você acha que. Entendeu? Então, eu sei que muitos não estão preparados para essa conversa, mas quando você tem um foco, uma decisão, um foco, um direcionamento, e você acha uma pessoa para te direcionar quanto ao certo, você tampa os seus ouvidos para a gente frustrada que não deu certo. Então, esse é o principal recado que eu queria deixar aqui. Antes de finalizar a nossa aula, né, que eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui para vocês um plano de ação. E aí vocês vão colocar em prática esse plano de ação e vão nas minhas redes, vão vir aqui nas minhas redes e vão falar o que deu certo, o que não deu, como é que tá, eu quero saber da sua experiência. Defina um serviço, tá? Ana, eu posso fazer qualquer, né, voltando aqui, qual que é melhor, recrutamento e seleção para empresas ou que foi isso que a gente começou a pauta aqui de falar sobre validação? Muitos de vocês ficam, porque isso daqui não dá certo. Gente, o seu conhecimento em recrutamento e seleção te dá a possibilidade de você atender empresas e de você atender profissionais de recolocação profissional. Seu conhecimento de recolocação, de recrutamento e seleção te dá essas duas possibilidades.
seu conhecimento em recrutamento e seleção te dá essas duas possibilidades. Então, por que não atender os dois? Vocês podem atender os dois. Porque tem gente que fala assim: ah, não, eu só quero empresa porque a empresa paga bem mais. Eu quero só empresa. Ok. Essa é uma escolha, tá ok. Só que aí a pessoa faz o quê? Ela tá tentando conseguir um cliente, tentando conseguir de forma errada, não tem direcionamento e nunca consegue um cliente. Ela fala que quer empresa, mas tem ali uns 3, 5 meses, 6 meses tentando conseguir um cliente, empresa, e não consegue. E ela já quer desistir porque ela acha que não está conseguindo, que tem alguma coisa errada. Por que não começa, então, com a recolocação profissional? Só para você adentrar no mercado, para você ter experiência. Quanto mais você atender, quanto mais você fizer, mais experiência você vai ter, mais você vai conseguir lapidar o seu serviço, saber o que, que serve e o que, que não serve para o seu cliente. Isso é muito importante. Isso você só consegue com o quê? Com o tempo, colocando em prática. Não tem outra forma, gente. Você tem que colocar em prática. E isso é você por você. O que eu posso fazer por você é vir aqui, falar para você o que, que você precisa para começar, te dar a orientação, te dar o passo a passo, passar um plano de ação para você executar. Às vezes esse plano de ação aqui você acha que é simples, mas esse plano de ação aqui tem um pezinho lá na minha mentoria, tá? Mentoria minha não é baratinha, não. Tem mentoria minha que é mais de R$ 3.000. Tem processo de mentoria que é mais de R$ 3.000. Eu estou colocando aqui um plano de ação bem simples para você que está iniciando. Que é o que? Para você já começar. Para poder vir aqui e falar, ó, fulano, vamos começar o que eu posso fazer para você. Agora, pegar na sua mão, falar, fulano, vai lá, faz o curso, fulano, entra pro PR, fulano, vamos para mentoria, fulano, coloca isso em prática, fulano, amanhã, isso daí, infelizmente, não posso fazer. Eu não posso te convencer. Antes eu até tentava e ficava, gente, vamos. Hoje não. É assim, eu coloco os pratos na mesa aqui, te mostro a realidade do mercado, que é totalmente possível, e você decide se você vai ou não vai para consultoria de RH. Se você quer realmente ou não. Quem não quer realmente, desiste facinho. Por isso que eu falo, a primeira coisa que você precisa é decisão. Decisão e foco. Decidiu, vou focar, pronto, acabou. A partir de agora eu vou fazer dar certo. É assim que as coisas funcionam. Então, qual é o plano de ação que eu vou deixar aqui para você hoje? Eu vou deixar para você definir o seu serviço, para quem que você vai oferecer. Se você quiser oferecer só um, você vai oferecer recrutamento e seleção para empresas ou para profissionais de RH. Defina um. Se você não consegue definir, ofereça os dois por enquanto. Não tem problema. Vá para suas redes, fala que você vai começar a oferecer serviços de recrutamento e seleção, se porte como uma especialista de recrutamento e seleção, comece a postar conteúdos sobre recrutamento e seleção para empresas e para quem está buscando recolocação profissional no mercado, ok? Definir o seu cliente, que é o que acabamos de falar, né? Divulgar o seu trabalho nas redes, já escolha quais são as 2 redes e comece a postar a partir de amanhã. Eu quero que vocês venham me falar sobre esse plano de ação que vocês estão colocando em prática, tá? Network, vamos falar um pouquinho aqui, a gente já está finalizando. Final, tá? Network, gente. Muito provavelmente, muito provavelmente, 90% de chance do seu primeiro cliente vir de algum conhecido ou de alguém que está na sua rede. Pode ser que a pessoa não tenha nem assim, não te conheça exatamente, não seja aí do seu convívio social, do seu dia a dia, mas às vezes ela está lá na sua rede, está no seu LinkedIn, enfim. Muitas vezes esse cliente está em alguma das suas redes, ele está lá só observando, e de repente você fala que vai começar a oferecer esse serviço, e ele se alerta. Então, muitas vezes, começa a espalhar para as pessoas, para os seus parentes, para as pessoas, para os locais que você já trabalhou, para a faculdade que você fez, grupos de estudo. Então, isso ajuda muito as pessoas a saberem do que você está fazendo. Então, ativa esse grupo de network. Chega lá no grupo da família. Família, galera, é o seguinte, eu comecei a oferecer serviço de recrutamento e seleção, preciso de ajuda de vocês. Se vocês puderem me indicar para poder a gente fazer, para eu fazer em alguma empresa, vocês me indiquem que eu vou precisar muito de ajuda nesse início. Então, abra ali e fala que você vai fazer esse processo para as pessoas te ajudarem, tá? Isso daqui eu quero deixar para vocês. Cliente estágio. Ninguém nunca do RH falou isso. Estou falando aqui para você em primeira mão. Estou falando para você que isso aqui é conteúdo valioso, hein? Cliente estágio. O que você vai fazer? Como que é o cliente estágio? Quando você chega oferecendo um serviço gratuito, gente, quem gostaria de serviço gratuito é uma coisa. Quando você chega e fala assim, olha,
eu estou iniciando na área de recrutamento e seleção, alguém pode se candidatar para ser para eu ser estagiário, para eu fazer um currículo, para eu fazer como se fosse um processo seletivo, para você, pode ser alguém que tem experiência, alguém que nem precisa de contratar agora nesse momento, mas você vai passar por esse estágio. Então tem muitas empresas que aderem essa esse projeto de cliente estágio, né? De tipo, você chegar e conversar, olha, eu estou fazendo processo seletivo e eu estou procurando um cliente estágio, que é onde eu posso fazer esse processo seletivo. Então, tudo é conversar. Ai, Ana, mas eu tenho vergonha, eu não vou falar. Nossa, eu não vou falar com a empresa, eu não vou falar na minha família. Aí, não tem como. Infelizmente, na área de RH, você vai ter que falar. Você vai ter que falar sobre o serviço que você presta, você vai ter que oferecer para o seu cliente. E é muito fácil. Ninguém nunca falou sobre isso, hein? Muito fácil você conseguir seu cliente estágio para você iniciar na área de RH. Consiga um cliente estágio. Às vezes, ele não está precisando de uma recolocação profissional. E nem está precisando de um currículo. Talvez seja até uma pessoa que tem experiência, mas está ali no seu grupo. Ô, fulano, deixa eu fazer um currículo para você. Vamos fazer seu currículo? Pega 5 pessoas, 5 conhecidos seus, faça o currículo. Eu já, nossa, lá no início eu fiz isso muito. Faça o currículo, pega o currículo de 5 pessoas. Ah, vamos fazer. Pode ser de pessoas bem conhecidas e que nem está procurando emprego, mas você vai fazer o currículo dessa pessoa. Você vai fazer uma carta de apresentação de acordo com as experiências dela mesmo, para você testar o seu nível de conhecimento. Vai testar como que você vai fazer simulação de entrevista com essa pessoa. Mesmo que ela não esteja procurando emprego, mesmo que ela não esteja na recolocação profissional. Você vai o quê? Testar seus argumentos, testar sua facilidade, seu tempo que você vai atender essa pessoa, como é que você vai atender essa pessoa, o que você vai oferecer para ela. Então, e depois que você fizer isso, você vai pegar o feedback. Se você conseguir clientes que realmente estejam buscando recolocação profissional em empresas estágio, né, cliente estágio, você vai colher o feedback de todas essas pessoas que você atendeu e vai colocar nas suas redes sociais. Você pode colher de duas formas. Se você atender ela de forma online, né? Então você fala, ó, cliente, você pode falar o que você achou? Você grava, coloca lá. E uma outra forma é o quê? Você pegar por escrito. Pode ser até pelo WhatsApp. Ela escreveu você, o que você achou do meu serviço? Você acha que vai ajudar e tal? E você printa isso e posta nas suas redes sociais. Isso já vai dar um outro olhar para as pessoas que estão chegando de que você realmente sabe fazer aquilo, entendeu? Então é isso que você vai fazer com seus clientes. E o sétimo passo, investir em conhecimento. Gente, invista em conhecimento. Quantas vezes eu falei aqui? Não queira viver só de curso gratuito, aulas gratuitas. Você precisa investir no seu conhecimento. Você decidiu, vai ser consultora, não tem mais nenhum conhecimento além da faculdade de RH? Então, vou te fazer um convite aqui agora. Vem para dentro da formação de recrutadores, o PR 3 em 1. Formação, profissão recrutador, tá? Que lá eu ensino tudo de recrutamento e seleção, como é que você faz um processo seletivo assertivo. Estou te fazendo esse convite aqui de primeira mão. Como é que você faz esse processo seletivo todo, completo? E como que você faz esse serviço para empresas, como é que você faz esse serviço para a empresa, o que você pode oferecer a mais. Lá também, na formação, tem modelo de contrato para oferecer para essas empresas, outros serviços que você pode oferecer, como que as empresas pensam, então vai te dar uma base bem legal para você atender essas empresas. E também todo o processo de consultoria de recolocação profissional. Lá eu te ensino, eu pego um currículo e vou destrinchando dado a dado do currículo, onde que o candidato mais erra, a modelo de carta de apresentação, modelo de currículo, o que você pode fazer com ele, quanto você pode cobrar por esse serviço. Então, dentro do PR, é o seu primeiro passo, que é o quê? Você vai aprender todo o processo seletivo. Você vai aprender a fazer um processo seletivo. Seja sincero comigo. Quantos de vocês aqui, qual de você hoje, se o cliente chegar hoje, agora, acabou essa aula, o cliente vai te contratar. Você sabe como é que vai atender esse cliente? Você sabe o que oferecer? Você sabe quanto que vai cobrar por esse serviço? Você sabe como oferecer para ele? Ah, Ana, eu já sei. Eu já sei fazer todo o processo, já tenho até um material na minha cabeça, já sei tudo. Eu sei como que eu vou fazer. Beleza. Então, se você já sabe fazer, perfeito. Atende esse cliente e fatura
a sua grana que você tem para faturar, ajuda esse cliente acima de tudo, faz o recrutamento seletivo e bora para frente. Se precisar de orientação mais específica para a estratégia de atração de clientes, aí volta, conversa comigo que eu te mostro isso lá dentro da minha mentoria. Agora, se você não sabe como o básico do básico, que é o que? O básico do básico. Porque muita gente pensa em atrair cliente. Aí eu quero cliente, mas aí o cliente chega, você não sabe como oferecer, o que oferecer para esse cliente, você não sabe como oferecer esse serviço para esse cliente, você não sabe como fazer um processo seletivo para esse cliente. Você não sabe, às vezes você sabe o básico ali do processo seletivo, você fez a faculdade de RH, você sabe, mas tem muitos poréns dentro do processo seletivo, muitas situações, você nem imagina que pode acontecer dentro do processo seletivo. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Então, dentro do Profissão Recrutador, você tem o meu acompanhamento. Todas as dúvidas que você tiver, né? Todas as dúvidas que você tiver, eu te acompanho, eu te respondo. E é bom aqui, se você pegar o PR e colocar em prática, já ir atendendo seus clientes, as dúvidas que forem surgindo, você vai lá nas aulas que você vai assistindo, já vai deixando suas dúvidas em tempo real do que você está atendendo. Os seus clientes, nossa, aconteceu isso, como que eu posso fazer isso? Você já pode deixar, eu te atendo. Então, tem lá mais de 20 materiais exclusivos para você atender e utilizar imediatamente. Entrou, teve acesso ao curso, baixou, tem lá para você, editável também, para você entrar e atender seus clientes. Você não tem que ficar perdendo tempo procurando, né, isso no mercado. Então, é muito direto ao ponto. Você vai ter acesso a minha orientação de como fazer esse serviço. Então, dentro do PR é o quê? O local onde você vai aprender a base, que é a base que você vai aprender a prestar esse serviço. É o mínimo básico. Não adianta a gente falar sobre cliente se você não sabe prestar esse serviço. Agora, você está decidido, tomou decisão, vai entrar para dentro do PR, PR tem 30 horas de conteúdo. Se você fizer 1 hora por dia durante 30 dias, se você não puder mais tempo por final de semana aí, vamos supor, eu não posso mais de 1 hora por dia, beleza. Final de 30 dias, você já sabe perfeitamente fazer esse serviço. Vamos para o próximo passo, que é o quê? As estratégias. Aí depois que você terminar o PR, você vem falar comigo. Mas antes disso, eu preciso que você saiba prestar esse serviço. Não adianta a gente ficar falando sobre cliente, atração de clientes, se você não sabe qual material tem em mão, que cliente, o que você vai oferecer para esse cliente, como você vai atender ele, na hora de fazer ali uma descrição de cartas, como é que faz uma seleção por competências, tudo isso eu te ensino lá dentro, quanto é que você vai cobrar para esse serviço, o que eu posso oferecer a mais, a empresa quer fechar comigo, como é que eu faço esse contrato? Então, tudo isso eu te ofereço dentro do PR, que é o Profissão Recrutador, que são as 3 formações, que tem 3 certificados também. Recrutamento e seleção por competências, consultoria de recolocação profissional e carreira, recolocação de recrutamento e seleção para empresas. Então, assim, gente, por um valor irreal, tá? Tem gente que oferece só o curso de recrutamento e seleção aí no mercado por um valor acima desse. Então, aproveita, porque é por tempo determinado, tá? Escuta o que eu tô falando. De 1 hora para outra o PR vai virar um valor aí, depois eu não quero reclamação, não vou baixar o preço mais não. Então, são as 3 formações, e ainda, se você entrar hoje, você ainda vai levar bônus de DISC, que é comportamental, você vai levar DISC para recrutamento e seleção, vai levar também o bônus de dinâmica de grupo para recrutamento e seleção. Então, você vai ter acesso a esses 2 bônus imediatamente. E fora todo o meu acompanhamento, você tem durante 1 ano, né, de acesso a esse curso, você pode iniciar imediatamente. Então, assim, você está esperando o quê? Se você não sabe, às vezes você sabe fazer o processo seletivo, mas você acha que precisa, assim, tá faltando ainda, você precisa lapidar. Como é que faz um serviço assertivo? Porque se você entregar um candidato errado para uma empresa, você queima a sua consultoria, você queima todo o trabalho que você fez para conseguir esse cliente. Ele não te indica, você perde o cliente e perde outros clientes, porque ele vai falar mal de você no mercado. Então, você precisa saber fazer esse processo seletivo. Se você não saber fazer esse processo seletivo, gente, infelizmente, não tem como segurar no mercado. Você precisa saber fazer esse processo seletivo, tá? Então, essa é a base. Então, você está esperando o quê, né, para entrar no RH? Você
está esperando o quê para vir para a consultoria de RH? Então, esse é o convite que eu te deixo aqui. E, para finalizar, eu te deixo uma... e quem quiser acessar o PR 3 em 1, pode me chamar aqui, falar, Ana, eu tenho interesse, que eu te envio o link, tá? Ou você pode procurar nas minhas redes sociais, Ana Ferreira RH, tô lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, várias redes. Vou deixar aqui embaixo também o e-mail. Então, vocês podem procurar Ana Ferreira RH, tá? E na minha bio do Instagram, tem lá o link do PR 3 em 1 Profissão Recrutador. Tem lá tudo que tem dentro do PR. Você vai ver a extensão de assuntos e de coisas que você vai aprender, que vai te dar o quê? Muito mais credibilidade, muito mais assertividade para fazer um processo seletivo e muito mais segurança para fazer. Por quê? Eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas lá dentro, numa área exclusiva de membros. Você vai ter material pronto para você atender. Pronto para você atender. Então, quem quiser pode ir lá nas minhas redes sociais, me chamar no direct ou acessar o link diretamente na bio para entrar. E entrando hoje você ganha esses 2 bônus, né? Que é o bônus de DISC para recrutamento e seleção, que é toda a parte comportamental mais dinâmicas de grupo para recrutamento e seleção. Então, vem comigo se você estiver interessado, se você quiser mesmo de fato entrar para consultoria de RH. E para finalizar, eu vou deixar você pensando, né, nessa frase aqui, que eu quero chamar a responsabilidade para você. Diante de tudo que eu te passei aqui, qual a decisão que você vai tomar hoje? Qual é a decisão que você vai tomar hoje, diante de tudo isso que eu te passei aqui hoje? Será que você realmente quer entrar para a área de RH? Será que realmente você quer ser consultora de RH? Então é isso que eu deixo aqui para você, tá? Para você que esteve aqui comigo, muito obrigada me acompanhando, né? Não deixe de tomar a sua decisão para iniciar nessa área e continue me acompanhando por aqui e nas minhas redes sociais. Um beijo para quem vem para o PR, seja muito bem-vindo. Eu vou te receber, vou te ajudar em tudo que for possível para você começar na consultoria de RH de forma assertiva e atrair seus clientes. Até a próxima aula, gente!